Então, primeiramente, um bom dia para todos os amigos que nos acompanham aí da Flórida, desta casa, né, que já tivemos a grata satisfação de conhecer pessoalmente. Gostaria de enviar um abraço a todos esses amigos daí, da Flórida, dos Estados Unidos e de todas as partes que nos acompanham, que nesta manhã Jesus possa nos inspirar e o nosso coração esteja a pulsar, a vibrar na sintonia do Evangelho, para que sintamos essa presença divina, enriquecendo o nosso mundo interior de fé, de esperança, de paz. Então é para mim uma imensa alegria poder estar com vocês, superando aí as distâncias, graças à tecnologia e aos poderes do Espírito. E nós vamos conversar nesta manhã sobre algo que é realmente essencial, sobre as múltiplas expressões ou dimensões do amor do Cristo em nossas vidas, do amor do Cristo junto à humanidade. Vamos buscar entender melhor como podemos perceber e sentir esse amor, essa presença. Porque às vezes fica-se num âmbito muito abstrato, Jesus parece como que distante, mas precisamos treinar o nosso coração, a nossa visão, a nossa percepção espiritual, a fim de que consigamos realmente realizar essa compreensão, né? Visualizar essa presença, senti-la realmente junto de nós, ao longo de nossa caminhada aqui pela experiência material, onde quer que estejamos, estamos sob o amparo, sob a inspiração desse amor divino. E vamos fazer essa jornada, então, de compreensão, amparados na experiência de um coração, que a fez também e que compartilhou o que viveu, o que descobriu, o que percebeu conosco. Vamos fazer essa jornada em busca das dimensões do amor do Cristo, como poderemos realmente vislumbrar e sentir essa presença em nossa vida a partir da experiência do apóstolo Paulo. E para isso, nosso encontro desta manhã se inicia com um encontro que ficou marcado para os séculos. Um encontro que haveria de transformar os séculos, o porvir da humanidade. Um encontro ali próximo à cidade de Damasco, que transformaria não só um coração, o principal envolvido ali, mas também todos os outros corações que ao longo dos séculos, desde aquele encontro fatídico, foram por ele, por esse coração, tocados e transformados. E não são poucos. Então vamos voltar à descrição que Emmanuel nos traz nessa obra magistral que é Paulo Estevão, que aliás está para completar aí os seus 80 anos de existência. Em 8 de julho de 1941, Emmanuel assinava o prefácio desta obra e estamos aí nos aproximando, em 8 de julho de 2021, do aniversário de 80 anos dessa obra magnífica. Então, Emmanuel vai nos trazer, ali em determinado momento, a descrição do que foi esse encontro e talvez o início, pelo menos um marco importante dessa jornada de Paulo, à época ainda Saulo, por entender todas essas dimensões, toda essa magnitude do amor do Cristo por cada um de nós, pela humanidade como um todo. Então, nas próprias palavras de Emmanuel, que descrevem os pensamentos mais íntimos de Saulo diante daquele sol que lhe aparece ali às portas de Damasco, Saulo pensa assim, né? Sim, ele, Saulo, via-o ali, no esplendor de suas glórias divinas. O mestre, né? No esplendor de suas glórias divinas. E que amor deveria animar-lhe o coração cheio de augusta misericórdia, para vir encontrá-lo nas estradas desertas, a ele, Saulo,
que se arvorara em perseguidor implacável dos discípulos mais fiéis. Então, que amor era esse que vencia abismos, distâncias, não só físicas, mas espirituais tão grandes, para se fazer ali presente junto daquele coração transviado, daquele que caminhava não só por um deserto material, mas internamente encontrava-se num deserto espiritual. Que amor era aquele, que magnitude de amor era aquela que vinha lhe buscar, que se fazia no deserto da sua vida um oásis. Não um oásis que era encontrado, mas um oásis que o vinha encontrar. Então ali começa essa reflexão, essa visão, esse entendimento de Paulo quanto a essa magnitude ou essas dimensões do amor de Cristo, que mais tarde ele descreveria também em uma de suas epístolas ou em vários momentos nas suas epístolas. Então, que augusta misericórdia, né? Que amor deveria animar aquele coração para transpor aquele abismo que Paulo, ou no qual Paulo havia submergido, né? Aquele abismo de revolta, de ódio, de intolerância, de sombras mesmo em que ele se encontrava, e, no entanto, aquele amor era grande o suficiente para preencher aquele abismo e ainda transbordar, né? E ainda ultrapassar aqueles limites humanos que nós concebemos. Era algo que realmente transcendia, transbordava. Talvez nesse sentido, mais tarde ele escreveria, né, na sua epístola aos Romanos, lá no capítulo 5, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa frase de Paulo é muito marcante porque ela revela, de certo modo, a sua própria experiência, esse resgate do seu coração feito aí por Jesus. Porque onde abundou o pecado, isto é, naquela queda moral em que ele se encontrava, naquele buraco, naquele abismo a que ele próprio se havia arrojado, que era profundo, a graça, isto é, esse amor gratuito, esse amor incondicional de Jesus, superabundou, preenchendo aquele imenso, né, vazio, aquele imenso abismo. O amor de Jesus era suficiente para transbordar, superabundar, não importando o tamanho dos nossos desvios, dos nossos desajustes, das nossas quedas morais. Então é muito bonito a gente pensar nesse amor que vai nos buscando, superando abismos, como mais tarde também Paulo diria a Lucas, isso também está registrado no livro Paulo e Estevão. Por mais que avancemos, sentimos um abismo ainda entre nós e a vida gloriosa, a vida abundante que nos espera mais além, o próprio Cristo. Mas é um abismo que está preenchido por esse amor, que vem então nos alcançar dentro das nossas limitações e imperfeições ainda, auxiliando-nos a nos soerguer para a glória dessa luz e desse amor. Então, Paulo diz também para Lucas, né? O Senhor enche o vácuo de nossa alma, operando o bem que ainda não possuímos. Então, por mais imperfeitos e limitados sejamos, esse abismo, esse vácuo é preenchido por esse amor, que nos ajuda a nos soerguermos das quedas, dos equívocos, a, pelo amor, nos redimirmos, né? Esse amor que cobre a multidão dos pecados, como diria Pedro, e pelo amor nos direcionarmos então à glória da vida, ao destino luminoso que nos espera a todos. Então é muito bonito a gente pensar nisso. E ali, naquele encontro, diante daquele sol que o iluminava, ele começou a ter esse tipo de considerações, ele começou a meditar um pouco sobre isso, sobre esse amor. E aí prossegue Emmanuel na descrição. Na expressão de sinceridade da sua alma ardente, considerou tudo isso na fugacidade de um minuto. Então, na fugacidade de um minuto, um átimo de tempo, ele conseguiu considerar tudo isso, ele conseguiu viajar aí por todas essas dimensões daquele amor. Porque quando a gente realmente passa a vibrar
no amor mais puro, nós como que transcendemos o tempo. Nós passamos realmente a viver em eternidade. Então, num átimo de tempo, ele pôde fazer essa jornada por toda a grandiosidade daquele amor, por toda a perenidade, a imortalidade daquele amor e sentir tudo aquilo naquele minuto. Certamente era uma jornada que se iniciava. Não que ele conseguisse, de um salto, abarcar toda essa grandeza. Ele teve um vislumbre, um relance na fugacidade daquele minuto. Mas dali por diante haveria de se iniciar uma jornada de estreitamento desse laço, de aprofundamento da experiência desse amor. É algo que se constrói com o tempo, né? O acrisolar aí do nosso amor, da nossa relação de amor com Cristo, o sentir esse amor, a nossa capacidade de senti-lo, de percebê-lo, é algo que se constrói no tempo. Mas ali ele pôde sentir, num instante, ele pôde vibrar, né, nesse amor, nessa eternidade, e vislumbrar a magnitude desse amor que o esperavam, que ali o buscavam. E aí, mais adiante, Emmanuel prossegue, né? Certo, o Salvador apiedara-se do seu coração leal e sincero, consagrado ao serviço da lei, e descera da sua glória, estendendo-lhe as mãos divinas. Então, o Cristo que desce da sua glória, né, supera esses abismos que nos separam espiritualmente ainda dele, para estender-nos as mãos, a fim de que nos aproximemos paulatinamente, como Paulo fez, do seu amor, da comunhão com a sua presença. Ele, Saulo, era a ovelha perdida no resvaladouro das teorias escaldantes. Jesus era o pastor amigo que se dignava fechar os olhos para os espinheiros ingratos, a fim de salvá-lo carinhosamente. Então, uma das mais belas parábolas de Jesus registradas por Lucas, né? A do bom pastor, a do pastor que deixa ali as 99 ovelhas no campo em busca daquela uma que se transviou, e com que alegria ele não a encontra, né? Não mede esforços, sacrifícios para ir buscá-la. Foi isso que Jesus fez quando veio ter conosco, com essa ovelha transviada que é a humanidade como um todo terrestre. Jesus veio ter conosco, não medindo esforços, né? Relevando aí os espinheiros ingratos que encontrou nesse processo, inclusive espinheiros esses que nós colocamos na sua própria fronte, como aquela. Mas ele tudo relevou por amor a nós e veio nos buscar ovelhas transviadas para o redil do Pai, para a glória do reino. Assim ele fez com Saulo. Num ápice, o jovem rabino considerou a extensão ou a dimensão daquele gesto de amor. Mais uma vez, num ápice, num instante, naquele vibrar na eternidade que o amor proporciona, ele considerou a extensão, as dimensões desse amor. As lágrimas brotaram-lhe do coração amargurado como a linfa pura de uma fonte desconhecida. Era o oásis que surgia naquele deserto, naquele coração sedento. A água viva do Cristo começava a jorrar. Ali mesmo, no santuário augusto do Espírito, fez o protesto de entregar-se a Jesus para sempre. Ali mesmo, naquele encontro, ou a partir daquele encontro, no santuário augusto da sua alma, no templo interno, ele faz então esse compromisso de entregar-se para sempre a Jesus, de realmente entender, sentir e consolidar a relação com esse amor, a fim de que esse amor agora pudesse também pulsar no seu coração. Então a gente quis trazer
primeiro momento, talvez, esse marco tão importante dessa jornada do apóstolo, por descobrir e por sentir as dimensões do amor do Cristo. Porque mais tarde ele próprio haveria de compartilhar conosco algumas reflexões no sentido de nos auxiliar também a fazer essa jornada, a trabalhar internamente as nossas percepções espirituais, para que cada um de nós possamos trazer esse amor do Cristo, essa presença do Mestre, que muitas vezes parece como que abstrata, como que fugidia em nossa vida, trazer isso para a nossa realidade. Trazer isso para o concreto do nosso mundo. Perceber como esse amor permeia a vida de cada um de nós, a história da humanidade, como as múltiplas facetas, as múltiplas características desse amor aí estão para aqueles que têm olhos de ver. Porque já disse, né, um grande escritor, que o essencial é invisível aos olhos, e assim é também com relação ao amor do Cristo e a sua presença no mundo e na vida. Nós precisamos treinar o olhar, precisamos enxergar para além simplesmente dos sentidos materiais, enxergar com os olhos do Espírito, para que possamos então visualizar a presença e as dimensões desse amor em nossa vida. E é isso que o apóstolo Paulo fez quando aquelas escamas, né, foram sendo retiradas dos seus olhos, na medida em que ele foi aclimatando o seu coração ao Evangelho, ele pôde criar, desenvolver a sensibilidade para perceber e sentir melhor esse amor, e vem então nos ensinar também, compartilhando a sua experiência, como fazer. É sobre isso que nós vamos conversar. E para tanto, vamos agora a uma de suas epístolas. A sua epístola aos Efésios, lá no capítulo de número 3, mais especificamente os versículos de 17 a 19, em que nós separamos aqui um trechinho que julgamos pertinente para essa nossa reflexão, em que o apóstolo Paulo diz assim: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos. Essa expressão santos era uma outra maneira de se referir aos cristãos. Então, com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Esse trecho é muito lindo, é um dos trechos que mais me encantam, né, nas epístolas paulinas, quando ele fala dessas dimensões do amor de Cristo. A largura, o comprimento, a altura, a profundidade, enfim, um esforço de nossa parte, né, limitados que estamos ainda pela vida material, pela limitação dos nossos sentidos, mas um esforço de podermos dimensionar esse amor, de podermos visualizar a presença desse amor no nosso mundo aqui tridimensional ou quadridimensional, se considerarmos a dimensão do tempo, né? Temos aí as 3 dimensões espaciais, como aqui estão descritas, largura, comprimento e altura, e a profundidade, que seria essa dimensão do tempo, né, do passar do tempo. Então é como se o apóstolo Paulo quisesse aqui nos ensinar a como perceber a presença desse amor em nosso mundo. Quadridimensional, 3 dimensões espaciais e o tempo, como que esse amor se concretiza, se materializa aqui na nossa vida e no nosso mundo? O amor do Cristo. Para isso, ele vai nos dar um processo, ele vai nos dar aqui alguns requisitos, alguns elementos ou algumas posturas que são necessárias para que a gente consiga desenvolver a sensibilidade e a percepção necessárias para podermos perceber a concretização desse amor. Para que de abstrato o amor do Cristo se torne mais concreto, mais efetivo em nossa vida. Essa é a grande proposta. E por isso, lá no versículo 17, ele começa dizendo, né? Para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Como a dizer que esse é o
Primeiro elemento necessário. É um requisito aqui fundamental. O Cristo habitando pela nossa fé em nosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, então, quando o Cristo, pela fé, passa a habitar em nosso coração, nós passamos a construir essa fundação, né? Passamos a estar arraigados em amor ou no amor. E isso será o requisito essencial para a gente poder visualizar, vislumbrar todas as dimensões desse amor de Jesus. Então, isso é muito importante. A gente falava desse treino do olhar para enxergar além dos sentidos físicos, para enxergar esse essencial que é invisível ao olhar material, aos olhos materiais. E Paulo nos descreve aqui qual é esse treinamento, qual é esse esforço para conseguirmos cada vez mais visualizar esse amor em nossa vida. A fidelidade, a fé aplicada aqui, viva em nossa vida. Para que assim, paulatinamente, a presença do Cristo vá se fazendo em nosso coração, para que ele passe de fato a habitar em nosso coração. Isso, aliás, é algo que o próprio Mestre nos trouxe. Quando a gente vai no Evangelho de João, por exemplo, lá no capítulo 14, nos versículos 21, versículo 23, Jesus ele vai dizer assim, que aqueles que têm os seus mandamentos e os guardam, lá no versículo 21, são os que o amam. São esses os amados do Pai e aqueles que ele amará e aos quais se manifestará. É interessante isso, porque parece, numa primeira leitura, que Jesus está dizendo que o amor de Deus está condicionado. Só os que cumprem os mandamentos ali, os que guardam seus mandamentos, é os que são amados por Deus. Mas não é essa a ideia. Antes, Jesus quer nos dizer que somente aqueles que fazem esse esforço é que poderão, então, sentir esse amor que sempre esteve lá. Esse amor gratuito, essa graça divina que sempre esteve lá. Mais adiante, no versículo 23, ele diz assim: se alguém me ama, guardará os meus mandamentos. O meu Pai o amará, e viremos até ele e faremos morada nele, ou junto dele. Veja que Jesus coloca o verbo no futuro, o meu Pai o amará. Ele está querendo dizer que antes não amava? Não, não é essa a ideia. Ele está dizendo que antes não sentíamos esse amor, porque não estávamos comprometidos com essa vivência, que vai construindo em nós a percepção, a sensibilidade necessária para podermos sentir esse amor. É isso que Jesus está dizendo, porque desde o ato da criação, Deus nos ama. Por amor nos criou. Acontece que quando a gente, pelos processos de vaidade, de orgulho, de egoísmo, as nossas paixões, os nossos equívocos morais, nós construímos como que uma insensibilidade do nosso coração, nós construímos aí como que uma barreira de sombras que limita as nossas percepções. O próprio Kardec traz considerações nesse sentido, quando fala das percepções dos espíritos impuros, como são limitadas as suas percepções e como se ampliam as suas percepções na medida em que vão se purificando. Então, assim é. Quando nós estamos nessa condição de espíritos revoltados diante da lei divina, afastados, distanciados dessa lei, da lei do bem, da lei do amor, nós como que criamos em nosso coração uma insensibilidade, mantemos ali um enrijecimento das fibras do nosso coração, uma dureza de coração. Essa que é uma expressão muito comum, muito utilizada nas escrituras. Esse endurecimento do coração. Criamos impedem de perceber a glória da vida, a presença divina do Cristo, dos bons espíritos junto de nós, que torna mais difícil a captação da inspiração que nos chega das esferas superiores. Mas na medida em que a gente se propõe a essa vivência da lei divina, a essa aplicação do evangelho, que é a fé, fé no sentido mais original de fidelidade, de coerência, de aplicação do que temos aprendido com Jesus,
então a gente vai dissipando essa espessa camada de sombras que nos impedia uma percepção mais clara do que acontece ao nosso redor, da vida em sua beleza majestosa. Nós vamos como que afinando a nossa percepção para captar com mais clareza a inspiração dos benfeitores, sensibilizando o nosso coração. Enfim, tudo vai se abrindo, né? Tudo vai se ampliando para nós em termos de percepção. É o que Jesus está dizendo, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O meu Pai o amará, eu o amarei e me manifestarei a ele. Porque aqueles que realmente se propõem a essa caminhada de amor, de fé, de vivência, de aplicação, é que vão então podendo perceber esse amor que sempre existiu, mesmo quando nada fazíamos por merecê-lo, mesmo quando estávamos lá nos abismos de nossas quedas, né, dos nossos pecados, superabundava essa graça divina, esse amor que vai nos buscar, nos despertar, mas é só no momento, ou a partir do momento em que vamos realmente pela fé construindo essa relação, ampliando a nossa capacidade de percepção, que Jesus vai se manifestando mais claramente para nós. Ou antes, nós vamos visualizando melhor essa manifestação do Cristo. Então, Jesus mesmo já nos traz isso lá no Evangelho de João. Se alguém me ama, guardará as minhas palavras, as minhas orientações, o meu Pai o amará, e viremos até ele e faremos nele morada. É o que Paulo resgata aqui para nós. Inclusive, foi algo que pude ver recentemente, né? Estou lendo um dos clássicos aí da literatura mundial, Os Irmãos Karamazov, né, de Dostoiévski, e um trecho me chamou muita atenção, exatamente porque está associado com esse estudo, com essas reflexões que vinha fazendo em torno dessas dimensões do amor do Cristo e como percebê-las, né? Como visualizá-las. E aí um dos personagens aqui da obra, né, o presbítero, é uma personagem importante, em determinado momento perguntam a ele, né, como consolidar mesmo essa certeza, né, da fé, essa certeza da presença divina, da existência de Deus, do Cristo em nossas vidas. Enfim, perguntam a ele como a gente pode consolidar isso, trazer isso para mais perto de nós, para o plano mais da realidade, do concreto e não algo muito abstrato, né? Que muitas vezes traz aquela fragilidade ainda pela falta de algo bem consolidado. E aí ele diz assim, pelo exercício de um amor prático. Esforce-se por amar ao próximo ativamente, sem cessar. À medida que o seu amor aumentar, ir-se-á convencendo da existência de Deus. Poderíamos aqui também, né, extrapolar da existência e da presença do Cristo e da imortalidade da alma. E quando alcançar a abnegação, o sacrifício de si mesma no amor dos outros, resplandecerá a sua fé sem qualquer sombra de dúvida. É uma verdade baseada na experiência. Olha que linda descrição. Perguntaram para ele, então, como ter essa certeza, como consolidar essa fé inabalável, como perceber essa presença de Deus, do Cristo, como visualizar essa vida futura, assim, de maneira segura. E ele então diz, pelo exercício de um amor prático. Quanto mais avançamos nisso, nessa fidelidade ao que temos aprendido com Jesus, nesse guardar os mandamentos ou as palavras, como Jesus nos disse lá no Evangelho de João, mais essa percepção vai se consolidando, mais essa certeza vai se fundando, se arraigando em nós. E aí vamos construindo essa fé inabalável pela presença do Cristo que passamos a sentir em nosso coração. Então é exatamente isso que Paulo está dizendo. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer então esse amor de Cristo. Tudo começa, amigos, em nossa caminhada, como foi a de Paulo, pela vivência, pelo esforço
de aplicação do que com Jesus temos aprendido, de expansão dessa nossa capacidade de amar. Porque então é Jesus que vai passando a amar por meio de nós, vai passando a habitar em nosso coração, estabelecendo ali bases inamovíveis, né? Bases insuperáveis, indestrutíveis do amor em nosso sentimento. Estaremos arraigados, fundados em amor. E essa luz, então, que se acende em nosso mundo interior, que nos proporciona clareza de percepção quanto ao que nos acontece, né? Ao longo da vida, ao longo da jornada, ao nosso redor. É a luz do amor a se acender por dentro que amplia a visão do Espírito, a percepção do Espírito. É o que Jesus diz também no Evangelho, quando fala que os olhos são a candeia da alma. Se os teus olhos forem maus, é porque internamente estamos ainda em sombras. A sombra da dúvida, do medo, das paixões, do orgulho, do egoísmo. Agora, se os seus olhos forem bons, isto é, se conseguirmos enxergar ao nosso redor, fixarmos naquilo que está ao nosso redor, não no que é sombra, não no que é pessimismo, não no que é desesperança, mas pelo contrário, naquilo que é bom, naquilo que é a presença divina, naquilo que é motivo de esperança, de agradecimento, de crescimento, naquilo que são os valores, as virtudes do outro e não nos fixarmos nas suas imperfeições e limitações. Se os nossos olhos forem bons, é porque internamente já estamos em luz, na luz, ou a luz do amor se acendeu em nós. É muito bonito isso, porque Jesus está dizendo que, na verdade, enxergamos o que está ao nosso redor, não pela luz que nos chega de fora, essa é a visão física, mas pela luz que projetamos de dentro, essa é a visão espiritual. E era o que Saulo, àquele tempo, não conseguia perceber. Ele conseguia enxergar, enxergava as coisas que estavam ao seu redor, mas espiritualmente estava cego, seus olhos espirituais estavam ali obnublados por escamas, né? Escamas do seu orgulho, da sua vaidade, do seu egoísmo. E é quando ele então acende essa luz do amor a partir daquele encontro com Cristo, quando essas escamas caem, que ele passa a perceber como aquela presença sempre esteve ali, mas até então ele não a percebia. O próprio Emmanuel faz questão de destacar isso, né, na narração, mais uma vez, do Paulo Estevão, quando Saulo cai da sua montaria, percebe que é Jesus que o vem buscar ali, diz Emmanuel, Saulo ali compreendeu que o Mestre o buscara de todos os meios e por todos os modos. Então Jesus o vinha buscando de todos os meios e por todos os modos. É ele que ainda não conseguia enxergar. Mas a partir do momento em que, pela humildade, ele se abre à vivência do Evangelho, ele então passa a perceber essa manifestação de Jesus em sua vida, que foi se aprofundando, se tornando cada vez mais clara, na medida em que ele avançou nessa senda de fé e de amor, deixando para nós esse exemplo do que fazer para podermos avançar nessa percepção. Então, aqui Paulo deixa muito claro para nós o que é esse início dessa caminhada. Mas aí, na medida em que a gente vai percebendo isso, aprofundando essa experiência, nós vamos descobrindo outras dimensões, né? Vamos descobrindo como esse amor do Cristo vai se concretizando na nossa vida e na história da humanidade, de maneiras antes não alcançadas, antes não percebidas. Porque, como a gente já disse, Paulo traz aqui uma descrição muito interessante quando ele coloca essas 4 dimensões, né? 3 dimensões espaciais e a profundidade aí como uma dimensão temporal, como a dizer assim, a gente precisa aprender a ver esse amor do Cristo se materializando aqui no nosso mundo tridimensional, quadridimensional, aqui no nosso mundo concreto, no nosso mundo real. Como que a gente pode ver esse amor? Para isso precisamos treinar o olhar. Treinando o olhar pela fé e pelo amor, vamos vislumbrar a grandeza real, a dimensão, a magnitude real desse amor.
E para a gente ilustrar isso, separamos aqui uma mensagem do Emmanuel, que está no livro Tesouro de Alegria, capítulo 1, chamada Amor para Amar, em que ele vai falar para nós justamente desse amor de Jesus. Um amor para amar. Um amor que não tem sido amado, né? Francisco de Assis assim se referia a Jesus, né? O amor não amado. Porque é um amor que nos tem amado há tantos séculos e para o qual agora nós temos começado a despertar. Agora temos iniciado, né, essa nossa jornada de percepção desse amor e de compreensão de que é um amor para amar, um amor a ser amado, em retribuição ao tanto que temos recebido desse amor há tantos séculos, quando ainda nada fazíamos por merecer. Esse amor já nos buscava, já nos amparava. Então o título é Amor para Amar. E ele vai dizer assim: o amor para amar criou o maior prodígio do mundo. Então esse amor de Jesus, esse amor que precisamos aprender a amar, a enxergar em nossa vida, e quanto mais o sentimos, não encontramos outro caminho para seguir senão o de retribuir esse amor. Né? É um amor que Paulo mesmo vai descrever nas suas epístolas. O amor do Cristo nos constrange. Em duplo sentido aqui, nos constrange porque nos sentimos tão pequenos, tão pequeninos diante desse amor, da grandeza desse amor e ao mesmo tempo tão amados. Mas nos constrange também no sentido de que nos impele a sair do lugar. Não há outra resposta possível, na medida em que aprofundamos a experiência desse amor, senão amar de volta. Senão nos transformarmos, nos renovarmos para vibrar e pulsar e viver cada vez mais nesse amor, ou para que esse amor viva cada vez mais em nós, né? Para que o Cristo realmente habite em nós, como temos conversado aqui. E justamente esse amor é que criou o maior prodígio do mundo. Se hoje nos impressionamos com as criações humanas, seja no campo da arte, da tecnologia, enfim, seja onde for, se a gente se impressiona com essas criações humanas, que são ainda pálidas expressões de todas as potencialidades infinitas do Espírito, nada se compara ao que esse amor tem criado, ao que esse amor tem feito pela humanidade terrestre, pela Terra. Porque é um amor que já está aí a acompanhar esse projeto há 4 bilhões e meio de anos atrás. Por amor a Deus, por fidelidade a Deus, o amor do Cristo assumiu essa incumbência de criar o planeta lá atrás, de esperar pacientemente bilhões e bilhões de anos para que a Terra pudesse ser esse ambiente propício, né, para que nós, espíritos, aqui viéssemos aprender, evoluir, nos transformar. Então, é o amor que tem criado o maior prodígio do mundo, incomparável. O legado, o tesouro que Jesus já deixou, tem dado, né, à Terra. Nada se compara a isso. E aí Emmanuel prossegue. Tudo aconteceu com o eterno amigo da humanidade, considerado em seu tempo na condição de companheiro vulgar. É o que nós falávamos. Para enxergar a grandiosidade daquele ser, não bastavam os olhos da matéria. Era preciso treinar esse novo olhar, essa sensibilidade do coração. Públio Lentulus, naquele primeiro encontro junto do Tiberíades, embora, né, não resistisse e se ajoelhasse ali, mesmo a contragosto, diante da autoridade moral que irradiava daquele espírito, ele não pôde vislumbrar, né, toda a grandeza do ser que estava diante dele. Só mais tarde, quando seus olhos foram renovados, o seu olhar foi iluminado, digamos assim, é que ele pôde realmente alcançar toda a grandeza daquele momento, daquele minuto glorioso. Mas para muitos Jesus foi tomado como mais um companheiro vulgar, mais um ser qualquer ali, daquela pobre região da Galileia. Foram poucos aqueles que, num primeiro momento, já tinham essa sensibilidade para enxergar todas as dimensões do amor que estava ali. E aí ele começa a descrever para nós. Isso é muito bonito, né? Emmanuel começa a descrever como esse amor, então,
ele foi se concretizando no mundo, na história da humanidade. Para aqueles que vão desenvolvendo essa capacidade de perceber além da matéria, além dos sentidos, além das aparências das coisas, vão buscando a essência, vão conseguir enxergar esse amor do Cristo presente em cada aspecto, né, do progresso, da evolução da humanidade. Ainda que não materialmente assim tão visível, mas no sentido de elemento inspirador, no sentido daquilo que alimentou a evolução da humanidade desde então, vem alimentando a evolução de cada um de nós, os progressos realmente da humanidade, a gente vai ver ali por detrás esse amor do Cristo a operar. Então ele diz assim: não possuía ele o mínimo recanto em que pudesse repousar a cabeça. No entanto, inspirou o levantamento da mais elevada civilização de todas aquelas que já existiram na Terra. Então, Jesus, materialmente, não tinha nenhum recanto onde reclinar a cabeça, mas o seu amor agindo aí em oculto, né? Agindo aí no sagrado mundo interior dos espíritos, no escrínio do coração, né, de cada um que a ele se entrega, ele vem inspirando a formação dessa civilização sublime, né, do porvir, dessa humanidade regenerada que está sendo construída. Então ele vem atuando nos bastidores. Assim é a atuação do amor do Cristo, do amor de Deus. Como diz Estevão no livro Paulo Estevão, ainda Gesiel, à época, né? Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades das criaturas. Assim opera o amor de Deus, o amor do Cristo, em silêncio, nos bastidores, né? Atuando dentro aí de cada coração, mas construindo ao longo dos séculos essa civilização do porvir. Não escreveu página alguma, a não ser curta frase na areia, quando defendia pobre mulher sofredora, né? A passagem da mulher adúltera. Contudo, até agora suscita a formação dos livros mais belos do gênero humano. Então Jesus, ele mesmo, não escreveu página alguma, mas o seu amor está presente aí em páginas e mais páginas que se concretizaram, materializaram no mundo, graças à inspiração desse amor, né? Por devoção a esse amor, por gratidão a esse amor. Não participou das administrações públicas, mas solucionou com simplicidade o problema do relacionamento entre governantes e governados, ensinando aos semelhantes que se deve dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então Jesus, ele próprio não teve cargo algum, influência política alguma, mas ele vem paulatinamente ao longo dos séculos inspirando a humanidade, né, a aperfeiçoar a sua maneira de conviver em sociedade, né, aqueles que vão ter os encargos momentâneos de gerência, de orientação, de administração das sociedades. Ele vem trazendo elementos, né, por meio desse amor, por meio dessa síntese maravilhosa que ele nos traz no seu evangelho de amor, ele vem trabalhando também a nossa maneira de fazer política, a nossa maneira de viver em sociedade, nesse processo que um dia nos levará a uma sociedade realmente harmônica, né? Um dia todos aqueles que ocuparem essas posições terão perfeita consciência do papel que lhes cabe, fidelidade às leis divinas, à consciência, à lei do bem, ao amor. Então, mesmo não tendo operado propriamente no campo aí da política do mundo, Jesus, com o seu amor, vem inspirando também transformações nesta área, em outras áreas da sociedade, né? Não lecionou pedagogia. No entanto, em favor da paz e da felicidade entre as criaturas, aconselhou aconselhou o perdão das ofensas e, sob a luz de suas lições inolvidáveis, os férreos cárceres da antiguidade, pouco a pouco, estão sendo transformados em escolas de trabalho e reeducação. Então Jesus não fez direito, não lecionou pedagogia, mas o seu amor tem inspirado o aperfeiçoamento da justiça humana, da justiça terrestre, que vai se abrandando, né? Que mais do que punitiva, vai aos poucos se tornando reeducativa, que é o futuro da humanidade
em que entenderemos naqueles que se tornam criminosos, naqueles que caem nas malhas do mal, não indivíduos, seres a serem exterminados, eliminados, ou simplesmente afastados do nosso convívio, mas corações a serem reeducados, a serem soerguidos. Essas transformações que vêm se dando nesse âmbito também ao longo dos séculos se devem aí a esse amor do Cristo, atuando nos bastidores, mas que se concretiza nesses avanços. Quando comparamos a justiça daqueles tempos com as nossas expressões de justiça de hoje, que ainda são imperfeitas, mas muito mais aperfeiçoadas em relação às daquele tempo, por trás disso está o amor do Cristo a atuar, concretizando-se nessas, nessas transformações, né? Nesse aperfeiçoamento. Então, são as dimensões desse amor que vai sendo trazido aqui, vai sendo materializado para o mundo, na forma de progresso, na forma de evolução. Não militou na medicina e até hoje cura as almas doentes ou conturbadas pelo poder da fé e através da prática do amor. Nunca pediu medidas de solidariedade compulsória, entretanto, em seus exemplos, acendeu a chama da caridade, plasmando as obras da assistência social que honorificam a vida terrestre. Então, a influência desse amor na medicina terrestre, que vai se ampliando, humanizando, que vai se espiritualizando ao longo dos séculos, as influências desse amor, as dimensões desse amor que se fazem concretas também nas instituições de assistência, de solidariedade humana, né? Inspiradas por esse amor, quantas almas, quantos corações aqui na matéria, desde a vinda do Cristo aqui, não foram amparados por aqueles que em seu nome se dispuseram a exercitar a caridade, seja ela material, seja ela moral, amparando os aflitos, os sofredores, os excluídos, os esquecidos na sociedade. Quantas instituições ao longo dos séculos não foram aí criadas com essa finalidade, refletindo, traduzindo, tornando real, concreto, esse amor de Jesus. Na exposição das ideias renovadoras que trazia, além do diálogo aberto com os discípulos e acompanhantes, incluindo crianças e mulheres desprotegidas, se realizou algum comício de grandes proporções, esse foi aquele do Sermão da Montanha, no qual reuniu os estropiados e os enfermos, os aflitos e os infelizes, entregando-lhes as palavras inesquecíveis do mais alto documento da humanidade, consagrando os valores da paciência e da compreensão, da misericórdia e da humildade. Então, aquelas palavras que ecoaram ali naquele monte, às margens, né, do Tiberíades, ali na Galileia daqueles tempos, e que seguem ecoando em nossos tempos e se traduzindo, se materializando no mundo, não só na forma desses textos que hoje acessamos, né, o Novo Testamento, a doutrina espírita, o Consolador, mas também de muitas obras, de muitas vidas transformadas. Era ele tão forte que nunca se rendeu às sugestões sombrias dos perseguidores e tão sensível que chegou a chorar sobre o túmulo de um amigo morto. Esse homem, que tudo deu de si às criaturas da terra, transmitindo-lhes o que Deus lhe doara, que aparentava a fragilidade dos seres humanos e transportava consigo a grandeza dos anjos, tem o nome de Jesus Cristo. Mas para ver isso, amigos, para perceber, para sentir isso, é preciso treinar o nosso coração, a nossa percepção pela fé, pelo amor, a fim de nos dar essa sensibilidade. Conquistadores diversos, conclui Emmanuel, do planeta, sempre desceram do fastígio do poder humano, ou do poder, para as grandes transformações. Entretanto, ele se engrandece cada vez mais de século para século. E há quase 2 milênios, a sua mensagem é a esperança dos povos e a sua presença divina é a luz das nações. Há quase 2 séculos, 2 milênios, a sua mensagem é a esperança dos povos e a sua presença divina é a luz
das nações. Essas são algumas das dimensões desse amor que vamos conseguindo visualizar, perceber à luz desse esforço, dessa nova compreensão que o Evangelho vai nos transportando. Que nós possamos aprender aqui com o apóstolo Paulo a fazer essa jornada também. Porque então não somente enxergaremos Jesus nesses grandes avanços, progressos da humanidade, mas em cada detalhe, em cada nuance da nossa vida. Porque Paulo aqui conclui, né? No versículo 19, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Porque essa é a proposta. Uma vida de plenitude, uma vida interiormente riquíssima, com os valores da esperança, da fé, da paz, da harmonia. Uma vida que seja também plenitude a partir do que conseguiremos identificar ao nosso redor. Não mais apenas problemas, motivos de lamentação, de dor ou de angústia, mas em cada circunstância, em cada situação, o adubo divino que o Mestre nos oferta para florescermos, para a nossa frutificação. Em cada circunstância, em cada passo do caminho, essa presença a nos falar sobre esperança, sobre fé, sobre gratidão a Deus por tudo quanto temos recebido. Então, é uma vida que vai se tornando plena, não só pela renovação dos nossos sentimentos, do nosso mundo interior, mas também porque a gente vai compreendendo melhor o que nos acontece, compreendendo melhor os outros. Então, uma vida que vai, digamos assim, se conectando realmente a essa grande harmonia universal, vamos passando a fazer parte desse concerto sublime que é a criação, que é o universo, como notas harmoniosas e não mais notas dissonantes. E ao nos conectarmos a isso tudo que nos cerca, a todos esses corações e a todo esse amor que nos envolve, não há outro resultado senão o de uma vida cada vez mais plena, né? Sentir essa plenitude do amor de Deus em nós, esse amor que excede, que ultrapassa todo limite de compreensão racional humana, porque é algo que não se consegue descrever apenas em palavras. A experiência profunda com Jesus, nós não conseguimos descrevê-la somente em palavras. É preciso senti-la, é preciso vivê-la. Por isso não é algo que outro espírito possa fazer por nós. Não é algo que outro espírito simplesmente possa nos dar, nos ofertar. É algo que cada um de nós tem de construir. É algo que cada um de nós tem de ativar, desenvolver em nós por meio desse amor ativo, dessa fé que vai trazendo Jesus para habitar junto do nosso coração, fazendo dele não mais um visitante que esporadicamente estará conosco, mas sim um morador, um novo habitante do nosso mundo interior, cuja presença e cujo amor estarão conosco em todos os passos da caminhada. Seja nos dias mais alegres, nos momentos de calmaria, dando-nos lucidez, dando-nos equilíbrio para não nos afastarmos do caminho, seja nos momentos de tempestade, nos momentos de aflição e de angústia, trazendo-nos o alento, o bálsamo necessário para encontrarmos forças novas e seguirmos adiante. É isso que Paulo fez, a ponto de um dia poder dizer, e é isso que um dia almejamos também fazê-lo. Já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Para tanto, foram anos de trabalho, de jornada, especialmente portas adentro do coração, para construir essa relação e conseguir perceber toda essa dimensão, essas dimensões do amor do Cristo. Mas fica a sua vida como convite, como inspiração, para que façamos com ele a nossa jornada também, a fim de que um dia tenhamos a profunda alegria de dizer como ele que o Cristo já vive em nós. Avancemos, amigos. Sigamos
pela fé e pelo amor, estreitando esses laços e sentindo essa plenitude que se fará pelo amor do Cristo a pulsar e a vibrar em nosso coração. Que Ele abençoe e inspire a cada um de nós paz e bem.